O quesito A é a questão do ponto contraditório. Então, você não pode pensar que não será admissível um comando. A cultura, né, ela vai ser acionada da forma que for possível. Porque a verdade do sono profundo e um trabalho, ele não é mais do que está nesse comando, independente do sinal que é concebido. Então, André, né, citado assim, ele publica num escritório, por exemplo, a questão da lei e da disciplina, de uma maneira que não possibilite o provável. Logicamente, adequado isso à ideia do povo e à ideia da lei. Então, uma primeira base seria: meu nome é André, né, protetor dessa ideia, que tirei, né, do meu futuro curso, né, dentro da minha escola, uma forma que essa ideia ela é o fundamento do que vi, nem mais nem menos do que está no aspecto do trabalho, independente do elemento que se faça parte. Então, a essa imagem, o mandamento procede. Então, a segunda base é: não tirem do estímulo que me é próprio a questão dessa imagem. Terceira base: que não seja lembrado o meu descanso. Que seja respeitado o meu pai. Seria a quarta base. O quinto já é um procedimento. Eu não vou tirar a vida de ninguém. Serei fiel ao meu companheiro ou companheira. E prometo que não vou parar. Então, o comando proveniente dessa ordem, ele é referente à nação própria, em que todos os outros comandos frente a André hão de temer essa imagem proveniente da sua semente. Então, a profecia de origem é como se deu a todos os outros através do respeito à autoridade e à ideia natural advinda de quem transmite a ele um senso comum. Então, a ideia do André é que o respeito ele não contradiz o paradoxo. Ou seja, o caráter fundamenta-se na questão do prazo. Evandro, ele não quer admitir a ideia do comando por essa égide. Ele veio cumprir a imagem que lhe dá sentido. Então, ao encontro do princípio que gera a lei num fundamento seguinte, constitui a base do que lhe é próprio, dentro da mesma identidade. Então, a diferença é a questão da profundidade.
Porque o que ele profere de uma forma exterior é uma prática falsa, idealizando a redução do próprio amor. Ou seja, o código ele é baseado em palavras quais sejam. O amor e o trabalho, ele não passa do que fora cumprido até aqui. Ou seja, dessa lei, a prática pura é um desenvolvimento inábil, porque serve ao que é estabelecido no comando proveniente de André. Conserva a conclusão de que todos os presentes, eles são objeto desse papel. Porém, o papel de Evandro não é simplesmente colocar essa ideia, porque a palavra de Evandro, ela primeiramente anuncia a semente e depois ela idealiza a verdade que não está no trabalho. Ou seja, o mecanismo de Renato, ele convoca situações não adjacentes à ideia de Evandro. Porém, a ideia principal é mais ou menos assim. A compreensão possui um sentido oculto. Não se inovará o conhecimento sem que seja pressuposta a chave. A chave seria do espírito que abre as portas do caminho que lhe é próprio, ou seja, o objetivo de Evandro. Assim, a ideia pura, ela é uma ciência nova, porque admite a classificação, a existência que lhe cabe dentro da prática, ou sobre coisa que ainda não se viu, que seja através de uma percepção pouco compreendida, independente da relação que se tenha com o fruto da própria pesquisa. Assim, a ideia, ela vai ser a chave. Então, o comando idealizado pela pessoa de André faz com que a ideologia não seja por uma ideia, mas sobre pontos aos quais serão dirigidos, transmitindo a compreensão de um conjunto indevido. Porque ao conhecimento do que seja alado, é uma forma em que Evandro colocou anteriormente. Ou seja, a ideia de comando persiste. E eu vim subverter essa teoria. Então, o cumprimento proveniente de Evandro, ele é uma forma alegórica que idealiza, ao mesmo tempo, o preparo desse tipo de conhecimento, na qual a operação é sobre a ilusão no trabalho. Então, com relação à matéria e ao procedimento, essas são as duas ideias, ou botões, assim se podemos colocar, de um comando alado, na qual o mesmo comando ele funciona simplesmente num quesito moral, que é obviamente a nomenclatura dada por Evandro,
que é fisiologicamente errada. Porque o mesmo, ele não pode querer idealizar a própria ilusão. Então, o defeito observado é obviamente a questão política, que vai gerar um conflito com outra pessoa. Então, a questão do prazo, na ideia do Evandro, ele é a corrupção. Porque em alguma elementar possibilidade, ao evento obstinado pela própria operação, é uma questão de comportamento, porque subestima o comando provável e as duas ideias apoiadas quando sobrepostas. Então, o princípio ele não recebe mais o que seja proveniente da área específica, ou seja, está de acordo com a lei, porém há a resistência quanto à lógica dos fatos. Assim, a matéria e esse elemento de comando, ele é entendido conforme o momento. Porém, sob o meu ponto de vista, há uma repulsa mútua, porque de modo a preencher uma existência, o traço ele é objetivado por gênero, na qual o mundo ele não rege o movimento, na qual a existência é obviamente buscada. Então, da relação constata-se um encontro sem o objeto proposto, na qual a matéria ela não subsiste por uma questão óbvia, ou seja, o movimento esmaga o próprio querer, na qual a ideia de abandonar o movimento é uma revolução inoperante, que por mais que se obre ou que pesquise-se por uma questão de tempo, a aproximação da ideia marca um novo objetivo. Assim, a ideia do que se prevê, ela procura na própria relação essa mudança. Porém, não são os desígnios do próprio Evandro que vai resultar nessa teoria. Agora, a ideia é a instrução. Como a nomenclatura André e Deus colocam o prazer do encontro, não somente na história, mas a ideia do comando vai colocar a questão sonora para idealizar André e pela questão proveniente desta matéria. Ou seja, a impressão fará com que o mistério seja revelado. Então a lei de André, dada por Evandro, ela coloca sob a moral da ideia uma prática pura. Ou seja, não vai haver a compreensão e nem o ideal da pesquisa com relação a esta matéria. O viés colocado por André, próprio ao estado em que se encontra Evandro, encontra o ideal, né, que salva, de uma certa forma, o modo da crise. Ou seja, eles serão amigos. Porque, sob a ideia dessa ideia, a conversão ela convoca o comando de uma forma
meramente sobre a questão da lei. Ou seja, a representação ela será oferecida a posteriori, na qual o sentimento ele vai representar o que sucede. Então, o início da questão ela é a aplicação. Então, sucede que o rito, independente de qual seja, ele deve elencar o fruto da pesquisa. Então, na intenção de uma amizade, deve-se elementar a questão mais próxima. Ou seja, através do que lhe foi proposto, a transformação do trabalho é fazer com que os homens sejam melhores. Ou seja, o cumprimento dessa lei é que um nome, por exemplo, como Gabriel, avança entre os homens. O que sucede no movimento é que a ideia ela desencadeia o cumprimento de um progresso descritivo. Ou seja, o caminho da liberdade é a questão da primazia, infelizmente. Entretanto, o desenvolvimento exige a pesquisa dessa matéria. Ou seja, a própria atração da compreensão concentrada, ela vai não se eximir da própria beleza, que interessa a esse tipo de matéria, infelizmente. Então, André tem um objetivo, Evandro continuou esse objetivo, e um dia, Gabriel, ele vai permitir que essa verdade argumente contra o advento proveniente de Evandro. Assim, essa luz ela vai, de uma forma a contornar a escuridão, à semelhança dos homens, uma antiga lei, na qual a ideia do discurso ela vai simplesmente advertir. Então, a ideia principal agora, ela descansa sobre o comando e entende que o que é passado como objetivo, ele tem uma possibilidade de que o que seja positivo aumente a questão teórica. Assim sendo, o desenvolvimento ele se dá no esquecimento. Então, o caminho deve advir de um sentimento, na qual a localização de Evandro, apesar de tamanha a sua teoria, elenca que o próprio ele deve se voltar à pesquisa. Ou seja, o sentimento do rito é inegável. Então, o que diz Gabriel a respeito é que eles devem se voltar sobre essa ideia com relação à matéria que lhe seja adjacente, que surpreenderá a ideia futura. O movimento ele é preparado, inegavelmente. Então, essa mensagem proveniente de Gabriel, ela vai arder nos ouvidos dos homens que estão à frente da pesquisa.
Então a mensagem ela vai ser submetida a uma questão unitária, sistemática. Pergunta-se: o que foi dado início que não seja um comando inútil? A ideia sugere o caminho à frente. Então Daniel, como um publicitário de pesquisas, ele vai dar um comando de uma forma organizada, que assim sucede. A razão do que é encontrado no que é próprio ao citado idealista deve-se o respeito ao comando de base, retirado da própria ideologia, referente ao objetivo proposto. Portanto, o sentimento que o coloca sobre o movimento faz você compreender que o objetivo está além da própria ilusão, na qual um general, por exemplo, um superior hierárquico, por exemplo, ele se coloca como a firmeza da própria ideia, remetido a uma confissão insuficiente do próprio corpo, na qual se diz que a persuasão coloca o objetivo que revela o que se espera. Referente a essa mensagem, o momento ele coloca a publicidade como um pressentimento que ardeu dentro dos ouvidos das pessoas que escutaram. Então Daniel, ele constrói o conhecimento, logicamente não referido à ideia do momento, porquanto a ideia de Daniel, ela entende um procedimento anterior, na qual idealiza a revelação sobre o trabalho, julgando a matéria como o procedimento já criado, independente da matéria que lhe sugere. Ou seja, o que é irrelevante aos homens, independentemente do objetivo e do mecanismo posterior, faz com que o mecanismo proposto age diferentemente do estado de Gabriel, que independentemente da sua crença, propaga a ideia como um objetivo de primazia, fazendo com que Gabriel não seja necessário a condução de uma interpretação da lógica. Ou seja, o encontro ele é o proposto sobre a matéria do comando.